enquanto o pessoal vai se conectando aqui, né, nas duas fontes nossas, né, do Instagram e do Facebook, vamos recordar um pouco a respeito dessa caminhada que nós estamos fazendo sobre a pessoa do Espírito Santo. Também, agora, esses dias, nós estamos vivendo já 2 semanas falando a respeito dos dons do Espírito Santo. E aí, na próxima semana, na nossa live 5, nós vamos falar um pouco a respeito de carismas. Na última semana, eu comentei dizendo que os dons, basicamente, eles são direcionados como força do Espírito Santo para a nossa santificação pessoal. E os carismas, eles são colocados à disponibilidade da comunidade para poder ajudar a nossa sociedade, né? Ajudar as pessoas a conseguirem realizar as suas potencialidades todas junto da sociedade onde eles vivem. Tá? E aí, nós falamos na última live sobre o dom da ciência, né? Falamos também sobre o dom do entendimento, né? E falamos a respeito de dom de sabedoria. Então, hoje, nós vamos... sabedoria não, dom de conselho. Então, nós falamos de entendimento, ciência e conselho. Hoje nós vamos falar de fortaleza, sabedoria, piedade e temor de Deus. E aí, às vezes, nos perguntamos, por quê? Que Jesus foi para a casa do Pai, pediu ao Pai para que enviasse para nós o Paráclito, para que ficasse eternamente conosco. Qual o motivo? O motivo é bastante simples. Ele sabia que não era possível para nós conseguirmos ter uma convivência neste mundo sem a força do alto, sem uma força de Deus para ajudarmos a vencer os desafios que nós temos aqui no nosso dia a dia. Tanto é verdade que Jesus foi muito claro dizendo assim, olha, o meu reino não é deste mundo, meu reino não pertence a este mundo. E aí ele diz, olha, cuidado, vocês estão no meio de lobos e vão ser atacados. E esse estar no meio de lobos provoca em nós uma necessidade de termos uma ajuda. E essa ajuda chama-se Espírito Santo de Deus, que habita em nós, para nos ajudar a vencer os desafios e as batalhas que nós enfrentamos todo dia a dia. Então, vamos dar andamento na continuidade dos dons e vamos falar agora a respeito do dom de fortaleza. Dom de fortaleza, o que significa? Essa é uma virtude, né, que Deus nos proporciona a coragem necessária para enfrentarmos as tentações e as vulnerabilidades diante da vida, né, da firmeza, do caráter, com perseguições que nós vamos enfrentar. É por isso quando você diz assim, aquela pessoa é uma pessoa muito forte, ela enfrenta os desafios da vida, ela enfrenta as dores da vida, né, enfrenta as dificuldades da vida e trata tudo isso de maneira muito serena, muito tranquila. Nós estamos dizendo que ela é uma fortaleza e ela tem um dom que dá a ela força para lutar contra as dificuldades que a vida enfrenta para ela, oferece para ela. E percebam, na minha comunidade, nas suas comunidades, provavelmente nós temos muitas pessoas enfrentando essas lutas diárias e com uma força que nós não sabemos de onde vem. Ou seja, não sabíamos, né? Mas sabemos agora que essa força, essa fortaleza vem do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá essa condição de resistir a tudo isso e com uma alma forte. Às vezes você encontra com pessoas que enfrentaram doenças na família, sofrimentos, dores, problemas, mas você vai conversar com elas e você percebe que ali tem força. A pessoa não cai por coisas pequenas, ela não se desanima diante das dificuldades que a vida oferece. Então esse é um dom que nos ajuda a enfrentar todas as dificuldades que a vida nos oferece. E podemos nos perguntar, mas vamos estar livres de sofrimento? Jamais vamos estar livres de sofrimento, porque o sofrimento é uma forma, né, que uma pedagogia que Deus usa para nos colocar nos nossos devidos lugares. Vocês já pensaram, por exemplo, na pandemia que nós estamos vivendo? Vivemos um período que todo mundo achava que ia passar logo. Ok,
Foi um susto inicial, uma loucura, de repente começou a se relaxar. E agora as notícias não são boas. Por exemplo, aqui no Paraná, hoje saiu um decreto, né, para grandes cidades indo para uma parada total, em virtude do crescimento que aconteceu. E aí saem notícias nos jornais de outras possíveis situações que estão por vir. E aí a pessoa diz, mas até quando eu vou aguentar isso? Você vai aguentar até o tempo que for necessário. Por quê? Porque você tem o dom da fortaleza. Clame para o Espírito Santo dar essa força para você suportar isso tudo. Ah, mas os meus negócios vão naufragar. Não, não vão não. Deus te dá o que nós vamos falar daqui a pouco, sabedoria para você enfrentar essas dificuldades todas que a vida está oferecendo. Então vamos agora para o segundo dom da live de hoje, sabedoria. O sentido da sabedoria humana reside no reconhecimento da sabedoria eterna de Deus, Criador de todas as coisas, que distribui seus dons conforme seus desígnios. Ou seja, a sabedoria nos leva a perceber e a entender que nós temos direito a uma vida que se chama vida eterna, que nós podemos participar da vida eterna. Isso é sabedoria. Então, às vezes, você vai encontra com uma pessoa doente, ou você vai a um velório, né? E as pessoas dizem, nossa, tudo acabou, olha, fez tanto na vida. Não, tudo não acabou. Muito ao contrário, pode ser que tudo começou. Agora, a sabedoria é que dá para nós essa condição de sabermos que nós temos uma possibilidade muito maior do que essa que nós vivemos nesse momento presente. É a certeza de que temos algo para depois, que nós temos algo de especial para depois. Nesses tempos agora de pandemia, né, eu não moro muito longe aqui do cemitério, e eu gosto de sair rezando o terço, caminhando, né, e vou para lá rezar. E esses dias eu estava lá na frente, né, do nosso falecido Padre Germano, né, que ficou aqui com a gente 40 e tantos anos, né, uma vida dedicada a uma paróquia. E eu estava lá rezando e glorificando a Deus, né? Puxa, que maravilha, que delícia, né? Ele cumpriu o seu papel, foi um homem sábio, foi um homem que nos ajudou, que nos orientou, né? E agora está desfrutando da vida eterna. Você imaginou que fé, ou que coisa mais sem graça, deve ser a vida de quem não confia em Deus? De quem não acredita que Deus existe? Porque ele não tem o dom da sabedoria, ele pode ser muito inteligente, mas não tem sabedoria nenhuma. Tem conhecimento humano, mas não tem conhecimento das coisas divinas, da eternidade. Então, às vezes as pessoas me perguntam, você tem medo? Não, não tenho medo de nada. Por que não tem medo? Ah, porque eu sei qual é o meu destino, eu sei para onde eu vou. Com certeza vou ter alguma dificuldade para entrar por lá, né? Pode ser que vou ficar um tempinho lá no purgatório, sei lá quanto tempo é esse. Mas a sabedoria me dá essa certeza. Ela me dá essa condição de que eu vou para a casa do meu pai, que eu vou para a morada junto com meu pai, vou estar com ele. Então essa é a sabedoria que o Espírito coloca em nós. Ele nos ajuda a entender ou tomar consciência do estado futuro que Deus programou para nós. Então, se um momento você estiver em dúvida, não sabe o que fazer, não sabe como fazer, nossa, o que vai ser de mim, como será o meu amanhã, fala para o Espírito Santo, me dá sabedoria para me entender essas coisas, para eu poder ter percepção dessas realidades, e a gente vai entender. Quer ver? Olha só a sabedoria. Meu pai um dia passou muito mal aqui em Ribeirão Claro, levamos eles para Ourinhos. Quando nós chegamos em Ourinhos, o médico falou assim, olha, a situação é grave, muito grave. As possibilidades dele sobreviver são muito pequenas. Aí eu dentro do quarto, fechei os olhos assim por um instante e falei, pai, leva ele para junto de você. E o senhor sabe que para ele junto de você, nós vamos precisar de um prazinho. O senhor não pode dar um prazo de 30 dias? E aí voltamos para casa, e me lembro que eu, minhas irmãs, minha mãe, entramos no quarto e rezamos. E falamos para Deus que desse um prazo para ele ter essa sabedoria e poder ter um encontro com Deus. E aí, exatamente 30 dias depois, ele veio a falecer. Mas ele se confessou, recebeu a sua comunhão, tá? Ele estava pronto para poder ir ao encontro do Criador. Isso é sabedoria. É saber que os nossos amados, assim como nós, iremos para junto de Deus. Iremos ter o nosso espaço lá junto dele. Vamos agora para o nosso terceiro dom dessa noite, piedade. Piedade é uma graça de Deus na alma que proporciona salutares frutos de oração e práticas de piedade.
Então a piedade é um dom que desperta em nós, cristãos, um desejo profundo para a vida de oração, mas também desperta em nós um sentido de piedade, de ter piedade das pessoas, de ajudar os outros. Eu sempre tive dificuldade com a piedade, mas Deus é muito bom. Ele coloca ao nosso lado pessoas que nos ajudam. E a minha esposa, eu digo para ela que o problema é que tem piedade demais às vezes, como brincadeira, é claro, né? Mas ela me ajuda muito nisso. Por quê? Porque ela, com o seu exemplo, com a unção do Espírito na vida dela, faz coisas com piedade. E eu me lembro uma cena que aconteceu comigo há 5 anos atrás. Eu estava terminando a minha formação de coach em Maringá. E saí de lá, era mais ou menos umas 14h30, né? E passando pelas avenidas de Maringá, eu olhava, não tinha um restaurante aberto, tudo fechado. E eu vi de longe, assim, uma pessoa, né, no sinal, com uma muleta. Eu via que ele faltava uma perna para ele. E aí, parece que o Espírito falava assim para mim: cara, vamos experimentar a piedade hoje. Você precisa conhecer melhor essa piedade de Deus. E eu olhei assim para o coxinho do carro e tinha uma nota de R$10. E aí eu fiquei atrás de vários carros, gente, assim como eu sempre fazia isso, eu via as pessoas dando uma moedinha, um trocadinho, ele agradecendo. Quando eu abri o vidro do carro, que eu dei para ele, gente, R$10, tá? É muito pouco, né? Quando eu dei para ele R$10, ele abriu um sorriso, mas um sorriso, algo assim, divino. Divino. E eu falei assim para Deus: agora eu entendi o que é o dom da piedade. Porque a piedade se recebe de volta com um sorriso de amor de Deus. Deus sorri para você quando você tem um ato de piedade. Aquilo me encantou tanto, me encheu tanto a minha alma de alegria, que eu me lembro que eu vim embora porque eu não achava lugar para almoçar, estava tudo fechado. Fui parar em Londrina, tomar um cafezinho, já era quase 4 horas, tá? 16 horas. Mas eu estava no estado de júbilo. Gente, entrar em estado de júbilo por R$10? Tem sentido um negócio desse? Será que é algo caro para a nossa vida? É algo difícil para a nossa vida? Então é essa piedade que o Espírito desperta em nós. É um estado de entrar num processo de oração, de mergulhar em oração e dizer para Deus: realiza em mim, para que eu possa ser livre, para que eu esteja livre para fazer coisas e realizar as coisas, que eu possa olhar para a necessidade das pessoas e ajudar as pessoas sem nenhum peso, com liberdade, mas que eu possa experimentar o sorriso de Deus vindo do irmão, experimentar isso vindo de alguém. A gente fala assim: Deus nunca olhou para mim. Você está enganado, Deus olha para você o tempo todo. A cada momento que você tem uma ação de piedade, você pode ver o sorriso e pode ver o semblante de Deus no olhar de um irmão teu. Você pode sentir isso de perto. Deus não é um Deus distante que está lá em algum lugar e que, se possível, nos encontramos. Não. Deus está presente em nós, na vida dos nossos irmãos que estão ao nosso redor o tempo todo. E aí você pode dizer para mim assim: ah, mas é uma dificuldade, cara. Quando pede um dinheiro para a igreja, parece que dói na minha alma. Pagar o meu dízimo no fim do mês ou no começo do mês, rapaz, é um sacrifício para mim. Eu entendo você perfeitamente. Porque para a minha vida também foi um sacrifício. Mas o dia que eu aprendi a dizer: Espírito Santo de Deus, ensina-me a ter uma experiência de ser piedoso, de estar pronto para dar o meu coração de novo, para entregar o meu coração para aqueles que precisam. E eu consegui viver experiências extraordinárias na minha vida. E eu faço um desafio para você, tá? Tem gente que tem medo de desafiar a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus é uma coisa. É quando você fica, sabe, aquela martelando. Agora, quando você diz assim: Pai, eu preciso que você se revele a mim. Mostre para mim. Assim como você mostrou para Alcione e para tantos outros que estão aqui hoje nessa live.
Mostra para mim também, Pai. Me ensina a ter um espírito de piedade, para ver como isso acontece na minha vida. Eu tenho um amigo que eu disse para ele, instiga isso em você. Ele falou assim, rapaz, acho que Deus escuta. Porque no mesmo dia eu tive uns pedidos assim que foi fora do normal, né? Coisa que eu não faria nunca na vida, que eu não teria condições de fazer. Mas eu fiz. E fiz com alegria, com prazer. Então a piedade vai nos ajudar a ir para um estado de alma que é muito mais prazeroso dar do que receber. Então, quando você experimentar essa liberdade de se relacionar com as coisas, com aquilo que você tem, com os bens que você tem, você vai ser um ser livre. Porque nós somos muitas vezes aprisionados pelas coisas do mundo. E nós sabemos que nós não vamos levar nada. Então, acredito eu que o dom anterior que nós falamos de sabedoria também pode nos ajudar nisso. De percebermos que lá na casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou reservar um lugar lá para vocês, mas só que lá vocês não vão levar nada. Não tem o que levar para lá. O pai tem tudo lá. Vocês não precisam levar nada daqui. Isso aqui é muito pequeno, é muito pobre, muito miserável diante daquelas realidades. Então se relacione com as coisas com muita liberdade. Às vezes você tem um amigo que tem um carro, ele tem dó de sujar o carro, porque nossa, sujar o carro, que coisa complicada. Está preso? Não tem liberdade? Às vezes você tem uma casa, a tua casa é tão empolvada que não pode entrar ninguém lá dentro, que vai sujar o chão. Você está preso, você não é livre, você não tem liberdade, está aprisionado. Tem gente que tem dinheiro guardado, mas está preso no dinheiro guardado. Por quê? Porque está pegado a ele, é só ele, é só ele, é só ele. Tá? Aí vem um plano Collor, né? Toma todo o teu dinheiro, alguns morreram de infarto naquela época, me lembro bem disso. Alguns nem sabem o que aconteceu, mas quem era criança em Barbacena naquele tempo, sabe o que aconteceu. Tá? Tudo se foi. E agora? Não está acontecendo a mesma coisa? Quantos será dessas pessoas, quantas delas, que estão sendo levados por esse vírus? Muitos temiam a Deus. Estão indo tranquilamente porque sabem que na casa de Deus tem muitas moradas. Mas muitos não temiam a Deus e não tinham piedade. E estão indo, estão deixando tudo. Está ficando tudo. Então pede para Deus. Eu não tenho essa capacidade ainda, mas é para isso que serve o dom. Deus sabe que nós não temos. Deus sabe que nós somos maus, somos briguentos, somos ruins, somos pão duros, somos miseráveis. Ele sabe disso tudo. Então é por isso que Ele deu para nós o Espírito Santo para nos ajudar. Então não tem muita complicação para se fazer isso. Basta você dizer para Ele, olha, meu Pai, eu tenho dificuldade nessa área, o Senhor me ajuda. Gente, vocês não sabem o quanto eu pedi para Deus me ajudar a ser piedoso. E eu peço até hoje, tá? Peço até hoje. Porque tem dia que eu sinto voltar aquele grito dentro de mim, assim, tipo, não, manda esse cara ir trabalhar, não dá para ele, não. E eu peço até hoje, Pai, me ensina a ser piedoso, a ter sabedoria para poder usar os teus dons. E aí, nós vamos para o quarto dom dessa noite, que é o sétimo dom, né, das duas lives que nós nos comprometemos a fazer, estar juntos aqui. Temor de Deus. Teme a Deus quem procura praticar os seus mandamentos com sinceridade de coração, como nos diz as Escrituras. Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o resto nos será dado por acréscimo. Gente, eu comecei de trás para frente por causa disso, tá? Eu acho que se eu começasse por aqui, podia acabar as lives, né? Precisava fazer a segunda. Olha, vamos repetir? Como nos diz as Escrituras, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o resto nos será dado por acréscimo. O mundo muitas vezes sufoca e obscurece o nosso coração. Nós nascemos para estar com o Pai, mas aqui no mundo nós sofremos uma série de pressões, de tentações que buscam nos tirar do mundo. O viver segundo a carne. Mas Jesus nos disse, vocês precisam viver como homens espirituais, como mulheres espirituais. Então o temor de Deus é o saber que se praticarmos os mandamentos de Deus, nós vamos experimentar a salvação.
Nós vamos ter uma condição de vida diferente. Isso que é temor. Temor não é morrer de medo, não. Tenho medo de Deus me castigar. Tenho medo de Deus me punir. Né? Tenho medo de Deus fazer isso. Não, isso é medo. Temor é um respeito. Pai, eu respeito a tua palavra. Eu respeito a tua presença. Esse temor em mim é tão forte, gente, que de vez em quando eu faço umas faxinas em amigos de Facebook. Eu vou olhando uma vez, olho 2 vezes, olho 3 vezes e falo, pai, não pode ficar aqui. Porque isso daqui não é um ser de Deus. Isso não pertence a você. Essas coisas que essa pessoa faz não são tuas. Então eu não quero isso perto de mim. E a palavra de Deus é clara. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem você é. Então, se as tuas companhias são companhias que não levam para você essa condição de viver plenamente os dons do Espírito Santo, é como se Deus estivesse dizendo para você, eu sei quem você é, eu te conheço, eu sei aonde você anda, em que você anda. Então é o temor de Deus que nos faz afastarmos-nos do pecado. E hoje eu quero fazer uma advertência. Porque o papel de um profeta não é apenas anunciar. O papel de um profeta é denunciar. E eu preciso fazer uma denúncia. E sabe o que eu vou denunciar? Eu vou denunciar o seguinte. Muita gente está vivendo experiências com Deus, seja na RCC, seja nos acampamentos, seja nos retiros de casais, apostolado de oração, todos os que tem por aí, ou propriamente, diretamente com a vida da igreja, mas não estão levando a sério os mandamentos. Estão achando que tiveram uma experiência com Deus amor e que esse Deus deu a ele a liberdade e a possibilidade de criar os 10 mandamentos dele. Então os 10 mandamentos são dele. Não vou na igreja por causa disso. Ah, onde está escrito isso na Bíblia? Você achou isso? Não está. Não vou fazer isso por causa daquilo. Esses são os teus mandamentos. Agora nós estamos sendo convidados pelo Espírito Santo para seguirmos os mandamentos de Deus e não os nossos mandamentos. Gente, se eu fosse seguir o meu mandamento, eu estava perdido. Porque o meu modelo mental, o meu padrão mental, é um modelo de resultado, de fazer, de correr atrás. Imagine se eu quisesse que todo mundo fosse como eu. O que seria? Não ia ser possível, ia ser o grande ditador do pedaço. Não, mas não é o meu modelo que eu tenho que viver. Eu tenho que viver o modelo que é o modelo de Deus. Então eu vou para os mandamentos de Deus para seguir os mandamentos de Deus. E assim nós vamos recebendo a unção do Espírito e Ele vai nos ajudando com cada um desses dons. Então eu digo para você, quando você fala assim, não entendi a palavra, peça sabedoria ao Espírito Santo, peça entendimento para Ele. Eu não estou entendendo as normas da minha igreja católica, peça entendimento ao Espírito. Foi Ele que criou a igreja, Ele vai dar entendimento para você. Às vezes eu escuto a pessoa falar assim, mas essas leis aí da igreja são ultrapassadas. Não tem nada ultrapassado. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nada está ultrapassado. O que está acontecendo é, nós estamos ultrapassando e querendo fazer as nossas próprias leis para criar um Deus segundo o nosso formato, segundo o nosso modelo. Mas o papel do Espírito Santo é formar em nós o mesmo Deus que Ele formou no ventre de Maria. E o Deus que Ele formou no ventre de Maria é o nosso Deus, Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que viveu tudo com um único propósito, fazer a vontade de Deus. Jesus só tinha um propósito na vida, fazer a vontade de Deus. E é isso que Ele veio nos mostrar. Se vocês viverem dispostos a cumprirem a vontade de Deus, vocês vão alcançar a vida eterna.
E esse é o grande presente que ele deixou para nós. Deixou o seu Espírito que habita em nós, para poder nos ajudar em cada momento, em cada instante das nossas vidas. Eu acredito que assim, como todos, tem dia que eu também acordo entristecido. Tem dia que chega o final da tarde, eu começo a sentir uma preocupação brotar. Tem dia que eu sinto cansaço. Todos nós não estamos livres das realidades humanas. Mas aí eu sempre fecho os meus olhos, paro um instante e digo assim: Espírito de Deus que está em mim, me ajuda, me fortalece, me dá sabedoria, me dá temor de Deus, me dá piedade, me ajuda. Vocês que vivem como eu, em grupos, em comunidades, quantas vezes dentro da comunidade o diabo toma alguém e a pessoa, tomada do mal, quer fazer coisas que contrariam a vida da comunidade, quer ganhar espaço na marra, derrubar pessoas. Isso é comum acontecer. Faz parte do processo da natureza humana. Mas somente os dons do Espírito podem nos ajudar nessa condição. Então, para fechar esse momento de hoje, antes de fazer a oração final, eu quero deixar para vocês alguns recados. Amanhã à noite, eu vou fazer uma live apenas no Instagram. Então, se você não tem, quiser ir lá acompanhar, não é uma live de religiosidade, tá? É uma live da minha área profissional, né? Amanhã eu vou fazer uma live sobre emoções e alimentação saudável. E eu vou fazer a minha parte como coach, né? E uma parceira minha de Santo Antônio da Platina, a nutricionista Luciana Leonel, vai fazer a outra parte. Nós vamos trabalhar juntos. E nós estamos lançando um programa para ajudar as pessoas a cuidarem das suas emoções. É um programa conjunto, mais 2 psicólogas, e amanhã vai estar eu e ela falando a respeito desse tema. Vai ser às 20h15, vai ser pelo Instagram. Quando for 21 horas, vai começar a transmissão dos pastores de Fátima com o programa Betel. Então vocês estão convidados amanhã a se divertirem com essa condição. O pessoal vai cantar com vocês, vai louvar com vocês, tá? Vocês podem acompanhar, tem a página dos pastores aqui no Facebook, né? Tem pastores de Fátima lá no YouTube e tem no Instagram. Então, fiquem ligados, 20h15 é uma live profissional, tá? Afinal de contas, tem que ganhar dinheiro para ser piedoso também, senão não tem jeito, né? E aí, às 21 horas, começa uma live da turma dos pastores de Fátima. O pessoal da música, e vamos todos juntos cantando e vamos fazer um grande louvor a Deus em agradecimento pelas nossas vidas. Na semana que vem, eu pretendo fazer com vocês a última live desse bloco do Espírito Santo e vou falar com vocês a respeito de carismas. Tá? Porque às vezes tem muitas dúvidas de carismas. Não vou abrir cada um desses carismas, porque isso não é muito tema para live, é um tema para seminários, né? Porque é muito longo, muito assunto. Tá? Mas eu vou fechar esse bloco falando a respeito desse tema. E aí depois, em seguida, né, nós vamos abrir um bloco no livro de Jonas. Venho refletindo, rezando e lendo o livro, e Deus tem dado grandes inspirações na vida dessa pessoa, e nós vamos tratar um pouco sobre isso. Então eu quero agora convidá-los, se você estiver aí com a tua família, com tua esposa, teu esposo, alguns colocam aqui, fulano está comigo, legal, né? Segura, vai junto dele, abraça ele, abraça ela, traz teus filhos para perto de você, e vamos pedir hoje a renovação da unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Jesus amado, o Senhor disse que quando fosse para o Pai, e o Senhor foi para o Pai, porque ressuscitou ao 3º dia, você ia clamar ao Pai que enviasse para nós o teu Espírito Santo. Por isso, nós sabemos que o recebemos no dia do nosso batismo, mas nossos pecados têm ofuscado a ação dele dentro de nós. Nós temos transformado o nosso coração de carne num coração de pedra,
como fruto do pecado que vai tomando conta das nossas vidas. Por isso eu te peço na noite de hoje, que teu Espírito Santo se manifeste novamente no coração de cada um dos irmãos que estão aqui nos acompanhando e daqueles que ainda assistem os vídeos durante a semana. Que o Senhor derrame sobre eles uma dose poderosa de entendimento, derrame sobre eles piedade, derrame sobre eles temor de Deus, derrame sobre eles a fortaleza que vem do teu Espírito Santo, derrame sobre eles sabedoria, derrame sobre eles ciência, Senhor, para que eles possam te ver nas coisas da vida, te apreciar em cada momento da vida. Derrama sobre eles o dom do conselho, Senhor, para que possam ter discernimento e ter santas atitudes diante dos momentos da vida. E por isso eu te peço agora também que o Senhor cure todos aqueles que sofrem de dores emocionais, que sofrem de tristezas, sofrimentos de ansiedade. Cura cada um deles agora, porque o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é nosso Pai, e o Senhor está conosco, o Senhor está dentro de nós. Que teu Espírito Santo possa transbordar agora no nosso físico, encher a nossa mente, encher o nosso coração, fazer a gente sentir aquela emoção de novo, de sermos filhos do Criador. Restaura nossas emoções, as nossas alegrias e traz uma paz para nossas vidas. E eu te peço também, ó Pai, que o Senhor não deixe ninguém passar necessidade. Que o Senhor cuide das necessidades financeiras, físicas e emocionais dos teus filhos. E que mesmo que mergulhemos em sofrimento, nós tenhamos a plena convicção de que você cuida de cada um de nós. Que nós possamos terminar essa noite dizendo para o Pai: Papai, papaizinho. O povo lá de cima: meu painho, eu te amo. Tu és meu Deus, tu és meu Criador, e eu deposito a minha vida em ti. Eu coloco em ti agora todo o meu cansaço, todo o meu sofrimento, todas as minhas dores e as minhas angústias. Que o Senhor possa me embalar nos teus braços e eu possa ter uma noite de tranquilidade e de serenidade. E nós te agradecemos, porque tu és nosso Deus e nosso Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, abençoe cada um de vocês aqui no Instagram, no Face, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. E que o Espírito Santo, durante essa noite, provoque transformações estrondosas nas suas vidas. Um grande abraço.